Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos desbravar um mundo onde existem muitos mitos, poucas verdades e muita falta de conhecimento. Nós vamos falar sobre as pessoas com deficiência visual ou pessoas cegas. A primeira curiosidade que surpreende muitas pessoas é que nem toda pessoa cega enxerga a escuridão total. Quando pensamos em cegueira, geralmente imaginamos alguém vendo apenas preto. Mas isso representa apenas uma parcela dos casos. Existem pessoas que percebem luz e sombra, conseguem distinguir cores, enxergam vultos, têm visão periférica, mas não central, possuem visão tubular, como olhar por um canudo. E pessoas que não possuem qualquer percepção visual. Por isso, muitas pessoas que utilizam bengala branca ainda conseguem enxergar parcialmente. Se você não sabia, existem bengalas de diferentes cores que vai definir diferentes tipos de cegueiras. Então, nascer cego vezes ficar cego. Quem nasce cego, deficiente visual, pessoas cegas desde o nascimento nunca tiveram experiências visuais. Então, por isso, elas não possuem uma memória visual. Não sonham com imagens, sonham com sons, sensações, cheiros, emoções e texturas. Desenvolvem outras formas de compreender o espaço. Uma pergunta muito comum é: como uma pessoa cega de nascença entende a cor vermelha? Bem, ela não entende visualmente. Em vez disso, pode associar o vermelho a conceitos como calor, energia, fogo, intensidade, mas nunca a experiência visual que uma pessoa vidente possui. Apenas para fazer uma nota de rodapé, pessoa vidente são aquelas pessoas que não possuem a deficiência visual. Então, são intituladas como pessoas videntes. Quem perde a visão depois? Como é? Essas pessoas, elas possuem memória visual. Por isso, conseguem imaginar rostos, sonhar com imagens, recordar paisagens, reconhecem objetos mentalmente. Muitas relatam que continuam sonhando normalmente durante anos após perder a visão. E como funciona o cérebro dos cegos, das pessoas com deficiência visual? Uma das descobertas mais fascinantes da neurociência, quando a visão desaparece, o cérebro não deixa aquela região parada. Ele reorganiza. Esse fenômeno chama-se neuroplasticidade. Você já ouviu falar? Pois então. Em algumas pessoas cegas, a área cerebral usada para a visão passa a ajudar na audição. Ajuda no tato, auxilia na localização espacial. Ou seja, o cérebro recicla recursos. Você já ouviu falar, obviamente, do mito dos superpoderes. Um dos mitos: cegos têm audição sobre-humana. Isso é um mito. Fato: eles não possuem ouvidos melhores. O cérebro simplesmente aprende a usar melhor as informações auditivas disponíveis.
É parecido com alguém que pratica música por muitos anos. Não nasce ouvindo melhor, aprende a interpretar melhor os sons. E como os cegos reconhecem pessoas? Muitas vezes por voz, forma de andar, perfume, maneira de respirar, expressões verbais e até mesmo toque. Alguns conseguem identificar alguém chegando apenas pelo som dos passos. E, bem, e eles contam dinheiro como? Tudo isso são perguntas que foram feitas. Hoje existem aplicativos que identificam cédulas, carteiras organizadas, marcas táteis, sistemas bancários acessíveis. No Brasil, as próprias notas possuem diferenças físicas que auxiliam na identificação. Como os cegos usam os celulares? Outro mito comum. Muitos utilizam smartphones com extrema eficiência. Ferramentas como leitores de tela, comandos de voz e gestos específicos. E como existem também aplicativos que ajudam nesse tema. Permitem mandar mensagens, trabalhar, estudar, produzir conteúdo, utilizar redes sociais, como qualquer outra pessoa. Alguns digitam mais rápido do que pessoas videntes, por exemplo. E como é que é o relacionamento entre cegos e videntes? E pessoas que têm visão, que enxergam? Este é um dos temas que mais desperta curiosidade. E também um dos mais cercados por preconceitos também. Como um cego sabe se alguém é bonito? Você nunca se perguntou? Depende da pessoa. Muitos valorizam voz, inteligência, humor, personalidade, cheiro, forma de falar. A atração física existe como em qualquer casal, mas é construída de maneira diferente. Alguns gostam de tocar o rosto da pessoa para formar uma imagem mental. Nós temos sempre que levar em consideração que existem pessoas de baixa visão, que conseguem enxergar 10%, 5%, 20%, 30%, 40%, e por aí vai, consecutivamente, e pessoas que são deficientes visuais por completo. Então, nós devemos ter muito cuidado. Eu estou tentando fazer esse vídeo de uma forma mais leve possível. Não estou me atendo a politicamente correto, para que qualquer pessoa que o veja consiga entender o mundo em que nós vivemos, cheio de preconceitos e cheio de mitos e tabus. E como acontece o primeiro encontro entre um cego e uma pessoa vidente? De forma muito parecida como qualquer casal. Mas algumas adaptações podem ajudar ou facilitar. Descrever o ambiente, evitar mudanças repentinas de direção, avisar sobre obstáculos e não puxar a pessoa sem perguntar. Mito, mais um deles. Uma pessoa vidente vira cuidadora. Gente, o fato. Na maioria dos relacionamentos saudáveis, não. A pessoa cega é um parceiro, ele não é um paciente. Muitos trabalham, estudam, cozinham, viajam e vivem de forma independente. Outro mito. Cegos não podem criar filhos. Fato. Milhões de pessoas cegas ao redor do mundo são pais e mães. Existem adaptações simples para organizar mamadeiras, identificar roupas, garantir segurança doméstica. E como funciona a vida sexual? Outro tema cheio de mitos. A cegueira não elimina desejo, paixão, atração, afetividade.
Na verdade, alguns estudos indicam que pessoas cegas podem desenvolver maior atenção a toque, voz, respiração e cheiros, aspectos importantes da intimidade. Frases que podem ser ditas normalmente. Muitas pessoas ficam constrangidas, mas a maioria dos cegos usa normalmente expressões como eu vi isso, olha só, você viu, até mais. Essas palavras fazem parte da linguagem cotidiana. E o mito mais comum: todos os cegos leem braille. Fato: uma parcela significativa das pessoas cegas não domina o braille. Hoje muitos utilizam áudio, leitores de tela, assistentes virtuais, da mesma forma que nem todas as pessoas ouvintes sabem linguagem de sinais. Curiosidades impressionantes. Algumas pessoas cegas utilizam ecolocalização humana. Elas produzem pequenos estalos com a língua, o som bate nos objetos e retorna. O cérebro aprende a interpretar esses ecos, de maneira semelhante ao que fazem morcegos, golfinhos. Isso permite identificar distâncias, portas, árvores, carros, paredes. E o que mais machuca uma pessoa cega? Geralmente não é a cegueira. São atitudes como falar com o acompanhante em vez de falar com ela. Gente, a pessoa com deficiência visual, a pessoa cega, ela fala, ela responde. Você pode fazer qualquer tipo de pergunta direcionada diretamente a ela, não precisa de um interlocutor. Presumir incapacidade, tratar um adulto como criança, agarrar a pessoa sem pedir permissão. A maior barreira costuma ser social, não física. Então, uma reflexão interessante. Quando uma pessoa vidente encontra uma pessoa cega, costuma pensar primeiro no que ela perdeu. Mas muitas pessoas cegas preferem que os outros enxerguem o que elas são capazes de fazer. A cegueira muda a forma de perceber o mundo, mas não impede alguém de amar, estudar, trabalhar, construir uma família, viajar, ter sonhos e viver uma vida plena. Esse vídeo de hoje, especificadamente, ele é uma homenagem a um amigo meu, conhecido meu, a uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele, que se chama Flávio, da cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. O Flávio, ele começou a me introduzir nesse, vamos colocar, universo, onde nós temos longas conversas e ele me explica as dificuldades que a comunidade das pessoas que têm baixa visão ou que são deficientes visuais enfrentam no dia a dia. Veja só, ele é um corredor de longas distâncias e curtas distâncias, se não me engano, e já participou de vários campeonatos, assim como outros colegas dele, e por aí vai. Não existe limites. Limites quem coloca somos nós. Então hoje eu queria deixar meu agradecimento, meu respeito, meu carinho, minha admiração a todas as pessoas com deficiência visual. E principalmente eliminar a maioria dos mitos que não condizem com a realidade. Se você ficou interessado por esse tema e você gostaria mais um vídeo sobre esse tema com algumas outras nuances que não entraram nesse vídeo, coloque aqui nos comentários. Será um prazer fazer um novo vídeo sobre essa mesma temática. E, gente, o Flávio, por exemplo,
Ele é uma pessoa que ele combate muito isso, esses preconceitos, essas gafes, essas coisas erradas que acabam cometendo. Nós temos que entender, numa conversa que eu tive com ele, por exemplo, que existem cegos que não se relacionam com cegos, pessoas videntes que não se relacionam com cego, pessoas cegas que só se relacionam com pessoas cegas, porque eles são normais, como eu e como você. Você consegue me entender? Não existe diferença nenhuma entre eles e eu e você e todo mundo. Todos nós somos iguais, seres humanos. Eles simplesmente estão em uma condição que pode limitar um pouco. Mas são pessoas que sentem amor, raiva, ódio, inveja, cobiça, amizade, carinho, tudo o que outra pessoa sente. Flávio. Um beijo da Mari pra você, Flávio. Do fundo do meu coração, um beijo pra você, querido. Te admiro muito. E se você gostou desse tema, se inscreva no canal, deixe o seu like. Sugestão para um próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E como eu sempre digo, um beijo da Mari e até o próximo vídeo.